Boa noite a todos. Em nome de todas as ligas organizadoras do Simpósio Nacional de Neonatologia, eu venho apresentar a aula da doutora Gislaine. O meu nome é Letícia, eu sou presidente da Liga de Pediatria do Hospital Maternidade Santa Brígida, aqui de Curitiba, e tenho a honra de receber aqui a Gis hoje para a nossa aula. A doutora Gislaine, ela possui graduação na Faculdade Evangélica do Paraná. Ela tem residência em pediatria e especialização em neonatologia, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é chefe da UTI neonatal do Hospital Maternidade Santa Brígida desde 2002 e possui cargo científico no Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela também é coordenadora adjunta do Programa de Reanimação da Sociedade Paranaense e presidente do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Ela é professora das Faculdades Pequeno Príncipe e da Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Muito obrigada mais uma vez pelo seu aceite, né, ao nosso convite, Gis. É sempre uma honra estar contigo. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero falar uma palavra-chave, a qual vai ser pedida no forms de presença de vocês. Então, a palavra-chave é UTI neonatal. Durante a aula, pode ter mais uma palavra-chave que vocês devem ficar atentos. Boa aula a todos e qualquer coisa estou à disposição. Giz. Oi, boa noite, Letícia, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa, né, que a última vez que a gente tinha agendado tudo certinho, eu não me senti bem, tivemos que parar a nossa transmissão, mas isso faz parte, né, quando a gente está ao vivo, e dizer também que é uma honra sempre estar junto aqui, da Letícia, do pessoal da Liga lá da Maternidade Brígida, que a gente tem um orgulho grande de ter participação desses ligantes e de estar junto com todos vocês. Se vocês depois tiverem dúvidas ou quiserem algum outro questionamento, alguma outra coisa para a gente conversar posteriormente, só encaminhar para a Letícia que ela vai estar me passando. Então, vamos lá, vou tentar dividir minha tela aqui e vamos ver se dá tudo certo. Tudo certo, Letícia? Ainda não. Agora apareceu. Apareceu? Uhum. Deixa se está passando. Agora não está indo, mas vai, daqui a pouquinho. A gente teve vou de novo, tá? Porque não está indo. Hoje, não sei se a internet está num dia bom, né? Porque a gente teve Queda do WhatsApp. Nossa, a gente teve esse pequeno problema. Faz parte. Né? Apareceu aqui. Mas só não está indo, né? Por que será que não está indo? Vamos de novo. Espera aí um pouquinho. Foi? Foi, agora foi, Giz. Foi mesmo? Sim, aham. Bom, então qualquer coisa você me avisa, Letícia, se não estiver dando certo, tá? Pode deixar. Então, a gente vai falar, então, a respeito de prematuridade. Eu sempre gosto de começar falando a respeito de qual a importância do pediatra, do neonatologista, em toda essa parte de prevenção, tanto da prematuridade como de outras patologias que são evitáveis ou possivelmente evitáveis, né, ao nascimento. Então, a gente sempre fala a respeito da importância do bom pré-natal, do pré-natal adequado, da aderência da mãe ao pré-natal e da consulta pediátrica pré-natal, que é algo que a gente preconiza que seja feita a partir de 32 semanas de idade gestacional, para que a gente possa estar orientando essa mãe com possíveis como será o nascimento, o que ela está esperando dentro desse nascimento, na maternidade, e nos primeiros dias desse neném, e de possíveis patologias que a gente possa estar, de alguma maneira, contribuindo na prevenção. Lembro também essa imagem, né, que remete aos
aos 1000 dias, que agora não são mais 1000 dias, são 2.200 dias, né? A importância da janela de desenvolvimento neurológico até os 5 anos de vida, e lembrar que tudo que acontece dentro do útero vai ter repercussão na vida adulta de um indivíduo. E lembrar também que os nossos grandes prematuros, né, muitos dias, ou às vezes 3 meses, 4 meses, então, muitos meses eles estarão conosco no UTI neonatal, e tudo que a gente de boas práticas tem para oferecer para esses nossos prematuros, vão estar também sendo, tendo desfecho lá na frente, né, tanto na infância ou vida adulta mesmo. Então, isso colocado, que não quer ir, esse slide, não sei o que acontece, que ele está tão desobediente hoje. Não foi, né, Letícia? Não, não foi. Vou tentar de novo, tá? Agora acho que vai, gente. Foi? Foi, aham. Tá. Então, isso colocado, a gente vai lembrar o quão importante é o número que nós temos no Brasil de prematuros. Isso aqui é um slide da Sociedade Brasileira de Pediatria, do programa de reanimação, remetendo à parte da importância do minuto de ouro, e colocando quantos prematuros em 2014 nós tínhamos, né? Então, quase 40 mil nascidos vivos prematuros com menos de 1.500 gramas, sendo que 60 em cada 100 recém-nascidos com menos de 1.500 gramas necessitam de ventilação ao nascimento. E 6 em cada 100 recém-nascidos menores de 1.500 vão necessitar de ventilação com pressão positiva, com massagem cardíaca e medicações. Ou seja, o nosso problema do prematuro começa, então, dentro do útero, com prevenções que a gente possa tentar fazer, e a hora do nascimento, onde a gente já vai ter um atendimento já de um recém-nascido de risco e que pode ter grande mortalidade e morbidade, né? Essa sobrevida hospitalar segundo a idade gestacional, eu sempre gosto de falar, porque vocês vejam, isso é um slide de 2000 com comparativos, onde em 2005 o Japão tinha 34% de sobrevida hospitalar em 22 semanas, onde a gente nem sequer no Brasil em 2014 tinha essa possibilidade. E em 2014 a gente tinha 4% de sobrevida de 23 semanas, onde no Japão a gente tinha 54% de sobrevida nos grandes prematuros. Então, é um trabalho muito importante ainda a ser feito no Brasil. A gente tem um caminho grande ainda. Isso tudo se explica, claro, por tecnologia. O Japão é um país totalmente diferente, a parte de socioeconômica e mesmo cultural, né? Diferente do Brasil, um país continental com tantas desigualdades, né? Mas a gente tem um caminho enorme ainda pela frente. Falando isso, a gente falou ali do minuto de ouro, que a gente vai ter essa oportunidade de reanimação, né, de maneira efetiva, mas também o que a gente entende como golden hour, né? A hora de ouro. Essa hora de ouro, essa golden hour, veio do termo que é usado muito no atendimento de trauma do adulto, onde a gente tem que ter nessa primeira hora todo um atendimento de maneira adequada, de excelência, para a gente tentar salvar esse adulto. E conosco, dentro da neonatologia e do atendimento do prematuro, não é diferente. Essa primeira hora é importantíssima para a gente diminuir mortalidade e morbidade. Então, é onde a gente vai tentar diminuir hipotermia, hipoglicemia, distúrbios metabólicos, hipóxia. Vamos tentar fazer uma prevenção dessa parte pulmonar para evitar morbidades posteriores, e a gente vai tentar também diminuir prováveis lesões cerebrais.
Então, nós vamos falar um pouquinho de cada item desse que a gente citou, para a gente ver como é importante, como é complexo o atendimento desse prematuro nos primeiros horas e dias de vida. Então, essa é uma imagem desse mesmo artigo, onde a gente vai ver a importância de todos esses fatores, ou a maioria desses fatores que nós falamos sobre a primeira hora. E tem algo aqui que eu queria já começar falando, que é a respeito da importância da comunicação com os familiares e pais, né? A respeito das condições do recém-nascido. Então, isso eu acho que já começa um bom atendimento do recém-nascido. A gente ter esse canal aberto aos pais, lembrar que, de preferência, deve ser feita essa primeira comunicação nessa primeira hora do internamento do recém-nascido. Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar dos pais, numa angústia tremenda, sabendo que seu bebê foi para a UTI, e por vezes muito prematuro, e por vezes muito grave, onde a gente fala, não, tem que esperar um pouquinho que a gente está atendendo. Passa a primeira hora. Não, só um pouquinho, agora o médico não pode falar, segunda hora, terceira hora, sem às vezes nenhuma notícia para essa família. Então, lembrar que começa aí também o bom atendimento do recém-nascido, com uma comunicação já sempre que possível nessa primeira hora de vida. E depois nós vamos falar um pouquinho de cada item para a gente poder entender como fazer esse atendimento com excelência. É um trabalho que eu trouxe, onde a gente tem vários serviços que buscam sempre a melhora de qualidade dentro da sua primeira hora de vida, no atendimento do recém-nascido prematuro, e vocês veem que é um artigo aqui de 2019, onde eles mostram serviços de alta complexidade em país desenvolvido que busca excelência. Então, isso que a gente deve buscar sempre na vida, no nosso trabalho, né? Se a gente acha que tem algo na literatura que a gente não consegue fazer, ou que não estamos fazendo de acordo com o que se preconiza, vamos buscar maneiras de melhorar isso. Nesse serviço, eles tinham dificuldade com a temperatura e a glicemia do bebê. Então, eles vão atrás de estratégias para melhorar esse bom atendimento, né? E o que a gente sabe que a gente pode melhorar dentro do nosso atendimento com os prematuros aqui no Brasil, com pouco dinheiro, com pouca estrutura, mas a gente já começa com o clampeamento adequado do cordão umbilical, onde se esse neném, mesmo com menos de 34 semanas, estiver com sinal de boa vitalidade, ou seja, começou a respirar ou chorar, está ativo, a gente pode deixar esse clampeamento em torno de 30 a 60 segundos. Esses segundos vão fazer diferença lá na frente, no grau de anemia desse neném, na melhora de transição do intraútero para o extraútero, na melhora de oxigenação, evitar hemorragia intracraniana. Então, se o neném está vigoroso, a gente pode tentar deixar de 30 a 60 segundos após o nascimento para fazer esse clampeamento. E, após o clampeamento, a extração completa desse concepto e clampeamento do cordão, a gente vai levar esse bebê abaixo de 34 semanas para a nossa mesa, para os passos iniciais, onde a gente tenta, de maneira simultânea, em 30 segundos, manter normotermia, locar o sensor de oxímetro de pulso, que vai ser sempre na mão ou no braço direito, e manter vias aéreas pérvias e aspirar se necessário. Lembrar que, então, a maneira que nós vamos manter a normotermia é colocando o bebê no saco plástico, colocando o coxim para a gente deixar essas vias aéreas pérvias e proteção da cabeça de maneira efetiva. De preferência, a gente coloca até um pedacinho do plástico que a gente cortou aqui em forma de camiseta para pôr nessa fontanela, para a gente ter uma boa manutenção da normotermia, após, claro, ter mantido a sala de parto com temperatura de 23 a 26 graus e de recepcionar esse recém-nascido com campos aquecidos.
Para minimizar a lesão do sistema nervoso durante a reanimação, então, a equipe tem que estar treinada, isso faz parte da gente, por isso que a gente insiste tanto nos nossos cursos de reanimação, né? Manusear o recém-nascido delicadamente, evitar a hipotermia, como eu falei, mas a hipertermia é muito ruim também para esses bebês, evitar Trendelenburg, pressão inspiratória e PEP devem ser adequados e não excessivos, ajustar a ventilação e a concentração de O2 de forma gradual e adequada, não infundir volume de forma rápida e não utilizar soluções hipertônicas. Então, a melhor maneira da gente proteger esse pulmão e ventilar de maneira adequada é com ventilador mecânico manual em T, onde a gente pode fazer uma ventilação com pressão positiva, com uma liberação de pressão máxima adequado, com uma pressão do circuito que a gente vai ter certeza de ter o controle de pressão expiratória que a gente gostaria, que a gente preconiza e ajuste do PEP. Então, a gente deixa 40 aqui na liberação de pressão, entre 30 e 40, acho que a gente deixa em 20 para começarmos as nossas ventilações, e o ajuste de PEP em 5, até 6, dependendo do serviço. A gente tem que estar com o nosso material testado e funcionando, e a gente sabe que o ventilador mecânico manual em T é infinitamente melhor para o prematuro, e já a norma de obrigatoriedade do IUCOR desde 2012 já, onde a gente sabe que ele tem uma melhora de proteção pulmonar, melhora de evitar telectrauma, evitar barotrauma e ser um fator protetivo desse pulmão do prematuro. Por quê? Porque o pulmão do prematuro ao nascer tem pouco ar, repleto de líquido, deficiente de surfactante, pulmão pouco complacente, caixa torácica muito complacente, músculos pouco eficientes, leito capilar incompleto. Lembrem que o desenvolvimento pulmonar ele vai estar completo nem a termo, né? Então, a gente tem sáculos alveolares ainda nem forma sácula de alveolar na parte de 24 semanas, 25 semanas, então são bebês extremamente prematuros, que ainda nós temos o pulmão totalmente não desenvolvido ao nascimento. Então, é claro que vão ter leito capilar incompleto, pouca septação, menor superfície de troca, né? E tem uma dificuldade de adaptação na transição e necessidade de suporte respiratório muito maior. E a gente pode fazer lesão cerebral só por indução só por ventilação nesses pequenos. Então, a gente tem um termo que está sendo cada vez mais usado, que é uma ventilação, a lesão cerebral induzida pela ventilação, onde os prematuros ventilados em sala de parto têm 3 vezes maior chance de hemorragia no grau 3 e 4 dos que os não ventilados. Os muito extremos, sem lesão cerebral relevante, têm, com ventilação mecânica acima de 15 dias, muito maior risco de paralisia cerebral. E os prematuros menores de 28 semanas, semanas com doença de displasia grave, tem maior risco de quadriparesia e de disparesia. Ou seja, só a própria ventilação pulmonar, de maneira agressiva, pode estar fazendo lesão ou injúria cerebral. E nós falamos da primeira hora, do primeiro minuto da primeira hora, e o primeiro dia, né? Que é fundamental e que a gente deve manter essa proteção pulmonar e mais alguns outros fatores que nós vamos estar falando. E a estratégia, qual seria inicial, é do CPAP precoce, que vai garantir daí o suporte respiratório ao prematuro, restabelecendo essa capacidade residual funcional, mantendo esses alvéolos abertos, recrutados, evitando o colapso desse pulmão sem surfactante, diminuindo o consumo de surfactante e diminuindo o influxo dessa parte toda de granulócitos, alteração toda de cadeia inflamatória que
início dessa ventilação pode fazer, e ação do oxidante, que é o oxigênio, que lesa esse pulmão, porque o prematuro não tem muito antioxidante, então a gente tem que tentar fazer o possível para ter CPAP desde a sala de parto. Menor FO2 possível, né, tentando manter os alvos da saturação, tentando deixar esse pulmão aberto, que é o PEP, hipercapnia permissiva, ventilação comandada para o paciente, que nós não temos no nosso meio, e os modos ventilatórios sincronizados também não. A gente tem feito surfactante hoje em dia de maneira diferente, não sei se vocês já viram, mas a gente tem procurado usar cada vez mais um método menos invasivo de administração de surfactante, e usar um catéter fino para pôr surfactante versus usar um tubo, como a gente usava antes. Menor risco de broncodisplasia e morte no catéter fino, menor necessidade de intubação, menor mortalidade hospitalar. Então, esse LISA, né, que é o Less Invasive Surfactant Application, né, é o método preferível para a administração de surfactante, ou seja, é um método menos invasivo. E os benefícios em relação à continuidade a gente ainda está estudando, né? E se a gente devia fazer sedação e analgesia, também é um ponto que a gente ainda está em discussão. Então, tentar o CPAP, mesmo com risco de falha, parece ser melhor. Os critérios para intubação nessa publicação aqui de 2011 era de FO2 acima de 60, frequência cardíaca abaixo de 100, mas a gente acha que a gente tem tendido a não deixar a criança ficar, às vezes, tão grave assim. Então, depende de cada serviço para a gente ter o critério para intubação. Como que a gente faz surfactante? Então, a gente tenta usar o catéter igual a gente falou, a dose sempre é 200 miligramas quilo por dose, e a gente usa o método, então, LISA, né? Que é o menos invasivo, e tem um método que eu trouxe aqui, que é mais na área específica da ANEL, mas para vocês saberem, que se chama INSURE, que é intubação, surfactante e extubação. Esse método veio antes do LISA, e a ideia é sempre, já há alguns anos, já, muitos anos, já, sei lá, mais de 10, talvez, seja isso da gente estar ventilando cada vez menos esses nenéns. Esse INSURE funciona muito melhor fora do Brasil, por quê? Só o ato de você entubar, você fazer o surfactante, tentar extubar, é difícil a gente fazer análise até controlada desse estudo, porque você tem que entubar, realmente fazer assim, entubar, surfactante e extubar. Aqui, o que acaba acontecendo? E até extubação até 1 hora, tudo. Depois, se o neném estiver estável. Mas acontece muito isso, você entuba, faz surfactante, daí começa. Será que eu estubo? Não. Ai, meu Deus, mas agora, eu vou estubar agora 9 horas da noite, esse neném de 26 semanas. Será que eu vou conseguir? E daí, como é que vai ser minha noite, né? Porque vai nascer gêmeos daqui a pouco, prematuro. Será que eu estubo agora ou será que eu deixo para de manhã? Eu acho que eu vou deixar para de manhã, porque daí tá tudo mais tranquilo, daí a gente deixa de manhã. Daí de manhã nasce um cardiopata grave, nasce um que piorou lá, daí a gente fala assim, não, vamos deixar para tarde, né? Aí a gente vai estubar esse neném agora, porque não vai dar certo, porque esse neném tá meio cansado, e aí vai. E às vezes, realmente, ele começa a piorar o quadro respiratório por injúria pulmonar, e a gente tem essa dificuldade da extubação. Então, a gente tem preferido, se possível, tentar deixar esse bebê com CPAP, porque esse método a gente usa o CPAP mesmo, deixa ele em CPAP mesmo para fazer o surfactante, tenta. Se houver falha, a gente entuba. Então, esse daqui então, é um outro trabalho mostrando que o LISA parece estar associado a menor ocorrência de morte e de broncodisplasia, que é algo muito importante, porque a gente sabe que a displasia broncopulmonar, ou a doença pulmonar crônica do prematuro, como a gente queira falar, é ainda muito prevalente nos prematuros, principalmente nos muito pequenos. Bom, falamos então
do primeiro minuto, da primeira hora, do primeiro dia, até a parte do ponto de vista pulmonar. E o que a gente precisa falar também durante o primeiro dia em termos nutricionais? A gente sempre fala que a nutrição vem sempre também um dos primeiros itens da nossa prescrição. Nós temos que entender que é algo terapêutico emergencial, não podemos deixar um prematuro sem nutrição. E a gente vai ter ganho de peso e crescimento devido a vários fatores dentro da vida desse prematuro. Condições intrauterinas, que é a epigenética, que nós falamos lá com os 1000 dias, que voltamos a falar, que alterações que possam acontecer dentro do útero ou fora dele nesses primeiros dias iniciais, né? As condições extrauterinas, né? Se ele teve sepsis, se ele teve broncodisplasia enterite, e se enterocolite, se ele recebeu o que ele precisa. Nutrição parenteral precoce, dieta enteral mínima e dieta plena, quando que alcançou esse volume. Então, é importante a gente saber que o recém-nascido muito prematuro, quanto mais prematuro, mais ele tem uma desnutrição extra-útero, uma restrição fora do útero, porque é muito difícil a gente manter a linha de crescimento, né, que é essa aqui, entre aqui e aqui, dentro de uma linha de crescimento semelhante ao do que tinha dentro do útero, porque fora do útero tem uma série de fatores que vão atrapalhar a vida desse recém-nascido. Então, nós temos que ter estratégia para não deixar esse neném desnutrido depois que nasce. E a melhor estratégia é a nutrição de maneira adequada, sabendo que se a gente dá um aporte de proteína e nutriente adequado para esse bebê, a gente vai ter um efeito a longo prazo muito maior de desenvolvimento cerebral. Lembre que o cérebro começa a desenvolver com 24 semanas e vai até os dois primeiros anos, principalmente, onde ele tem um crescimento muito importante. Então, a gente tem que nutrir para ter crescimento cerebral. A gente tem vários guidelines que nos orientam como que a gente tem que fazer, nutrição parenteral precoce, de preferência no primeiro dia, mas o que vai ser sempre que vai nos nortear é o leite materno. Então, a gente sabe que colostroterapia entra como uma indicação de remédio, por isso que tem esse nome. Então, o colostro vai servir como remédio, né? Então, o remédio colostroterapia, assim que possível. O que significa assim que possível? Se esse bebê está estável, a gente vai tentar fazer uma ordenha precoce dessa mãe, para a gente ter o colostro para ser administrado o mais precoce possível, para a gente melhorar a colonização desse bebê, microbiota, IgA, uma série de fatores que nós vamos já falar daqui a pouquinho, que a gente vai dar só dando leite materno. Então, entra como remédio o leite materno. E o início, então, a gente preferência nas primeiras 4 a 6 horas. E a gente faz esse colostro, como é que a gente administra? De seringuinha. O volume não precisa ser enorme mesmo, porque a mãe não tem, né, grande volume de colostro, principalmente desses prematuros, mas que você faça de seringa de insulina. A gente faz 1 ml na boquinha desse bebê a cada 3 horas, se a gente conseguir, gente, a gente vai estar fazendo um benefício enorme para esse prematuro, e sabendo que o leite materno não tem substituto. Então, ele é, assim, importante dentro da nutrição, ele tem a composição ideal, né? E ele vai ser a maneira que a gente vai estar dando. Então, IgA, citocinas, hormônio de crescimento, toda a parte de ZHMOs, né, que são os oligosacarídeos ligados ao leite materno, que são de maneira importante na parte imunobiológica, de imunidade desse bebê. Então, que, né, como diz o nome, encontramos só no leite materno, lactobacilo, as citocinas, toda essa parte
a gente, claro que além do vínculo, né, mãe e bebê, que não vai ser feito nesse momento, porque esse neném só vai ser amamentado depois de 1,8 kg, pé de 34 semanas, que vai ser uma sucção mais efetiva, mas só dessa mãe estar contribuindo para melhorar a saúde desse bebê, vai ser assim algo divino que a gente vai estar fazendo, e vai ser uma prevenção de enterocolite, vai diminuir risco de doenças alérgicas, inflamatórias. Então, assim, os efeitos são extremamente benéficos e a gente tem que lembrar de tentar fazer colostroterapia. Além da nutrição parenteral, que a gente sabe que esses prematuros abaixo de 1.500, todos vão requerer nutrição parenteral. A Organização Mundial de Saúde, né, e o ESPGA, né, recomenda que o leite materno seja a primeira escolha, mas que pode-se usar banco de leite também para substituição do leite materno in natura, se a gente não tiver da própria mãe. A nutrição, então, precoce, com uma melhora dessa cognição, igual a gente já falou, né? Sabendo que a proteína é um fator muito importante para o desenvolvimento cerebral, bem como dos olhos, de maneira de ponzo, LDH e ARA, entram muito dentro da composição cerebral. A gente fala cada vez mais hoje, né, de microbioma. Sei sem querer para trás. E o que é microbioma, né? É o nosso meio, né? E como que nós somos colonizados. E a gente sabe que a enterocolite necrotizante é algo que preocupa muito os neonatologistas, infelizmente é uma doença complexa e que a gente começa a prevenção já desde, como eu falei para vocês, mantendo a parte de dieta adequada, nutrição adequada, a gente de contato com a mãe o mais precoce possível, a prematuridade, a sepsis, o uso de antibióticos, a falta de leite materno e a própria UTI, uma série de fatores, ela vai fazer uma disbiose, ou seja, toda a microbiota desse recém-nascido está mais colonizada com germes ruins do que com germes bons. Então, para ter uma enterocolite, é só uma questão de tempo. A enterocolite vai ser a ponta do iceberg aqui. E embaixo a gente vai ter tudo isso de fator que corrobora para essa enterocolite. Então, a gente tem que lembrar que a nutrição, o bom ambiente, as boas práticas vão ser importantes para evitar a enterocolite. Lembrar que antes a gente usava sempre de rotina visualização de resíduo gástrico antes de fazer dieta. Hoje em dia a gente tem diminuído essa prática para a gente tentar alcançar a dieta plena o quanto antes possível. Então, a gente tem essas práticas, igual eu falei, né? Minimizar antibiótico, dar colostro no primeiro dia, igual eu falei aqui para vocês, ó, que era de seringuinha, promover o colostroterapia, essa mãe tirando o colostro numa colherzinha, que esse vai ser o remédio que a gente vai dar, evitar inibidores de bomba, tá? A gente evita todo custo dentro das nossas UTIs, qualquer inibidor de bomba que altera muito a microbiota, encorajar o bebê canguru, né? E está refletindo, sempre pensando nas nossas unidades, o que a gente pode estar fazendo de guidelines, de auditoria, de melhora, para melhor atender os prematuros. A equipe é algo importantíssimo, a equipe multidisciplinar. Vocês já têm aprendido que não tem trabalho bem feito se não tiver uma equipe multidisciplinar treinada e engajada. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que cuidar dos pais, da família, da dor desse recém-nascido, da dor da separação dessa família, da dor do recém-nascido, cuidados de reanimação, cuidados na ventilação, cuidados na nutrição, cuidados na microbiota, para a gente ter um tratamento efetivo. Sempre gosto também dessa frase
que é do diretor do Centro de Desenvolvimento da Universidade de Harvard, que a gente precisa sempre de estratégias que produzam impactos positivos, né? Que a gente tem que entender as maneiras como fazer para trabalhar, para a gente ter, em todos os nossos contextos, para a gente ter bons resultados. Sempre perguntando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer melhor, e vou estar à disposição depois para responder as dúvidas de vocês. Foi um prazer. Muito obrigada, Gis. A aula foi excelente, como sempre. Eu sou suspeita a falar que a cada aula sua eu aprendo muito. Então, obrigada de verdade. E obrigada a você, Letícia. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat do YouTube, deixa com um e-mail. E daí a gente entra em contato e responde Isso. cada um. Tá bom. Gis, muito obrigada, viu? Obrigadão, Letícia, por tudo sempre, tá?